Mas é isso aí. Vamos lá? Vamos ao que interessa? Olá, Plastic Lover, tudo bem com você? Eu, Marcelo Luz, são 10 horas em ponto, em inglês o negócio. É um prazer de estar com você. Nós vamos tratar hoje de assuntos bastante relevantes para o mundo do plástico, porque afinal de contas eu sou um Plastic Lover, né? E como Plastic Lover eu defendo o uso consciente dos materiais plásticos, né? A gente não deve fazer aplicação de material plástico apenas por uma questão financeira, econômica, de lucratividade. É lógico que isso importa, é lógico que sim, mas não deve ser o único motivador. A gente tem que pensar no plástico também como solucionador de problemas. Eu acho que esse é o grande viés aí de ser plastic lover, né? E também eu defendo a destinação adequada, a destinação de maneira que o plástico possa retornar a sua totalidade ao processo produtivo, né? Sempre me vem à mente quando eu falo essas coisas em Matrix, né? Tem um determinado momento que o chefão lá da parada de Zion leva o molecote Neo para ver lá onde que eram as grandes usinas de reciclagem. E tudo era reciclado, né? Tudo voltava para o consumo próprio daquele povo que vivia naquela condição, né? No centro da terra, tal, nas cavernas. Bom, enfim, eu acho que o plástico deve acontecer isso com ele, né? Deve retornar ao setor produtivo de maneira com que possa favorecer a diminuição de consumo dos recursos naturais, diminuir o aparecimento de plástico dentro do sistema, dentro dos biomas, de maneira que faça mal, né? Tem que evitar isso ao máximo, e como Pastilório eu defendo isso daí, estou aqui para ensinar você no que for necessário para que isso aconteça, né? Se vocês procurarem hoje na internet lucro com plástico, né, ganhar dinheiro com plástico, vai ser de cara a reciclagem. E a reciclagem é um viés bastante interessante, né? Cerca de 10,6% do material plástico processado, segundo dados da Biplast, 10,6% dos materiais processados foram de origem de recicláveis, né? Olha, que é um número bastante interessante. Isso tende a aumentar, tende a crescer. É um viés lucrativo, é um viés que vale a pena se pensar em empreender no plástico. Mas não é só isso, né? Nós temos várias outras possibilidades de utilização dos materiais plásticos. Se você for pelo lado dos materiais mais utilizados, e a Biplast ela fornece ainda agora uma atualização do site, dos dados, né? E houve até uma substituição de posição. Outro dia um amigo meu me perguntou: Marcelão, qual que são os materiais mais usados aí, né? Numa pesquisa rápida que ele estava fazendo. Falei, cara, de bate-ponto assim é difícil falar, né? E aí eu falei PE, PP, PET, PVC e tal. E, em verdade eu errei, né? Esses são de verdade os polietilenos, o linear de baixa densidade. E aí, cara, se você juntar todos os polietilenos, eu acho que ele ultrapassa. São 13% no de alta, 12% no linear, 8% no de baixa densidade. Isso supera o PP se nós juntarmos todos os polietilenos. É um ponto de vista, né? O Raul Seixas diria que o ponto de vista é o ponto da questão. E é bem nisso mesmo, né? Depende do ponto de vista. Então vem o PVC como terceiro material mais utilizado dentro do montante geral, com 13% dos consumidos. Cara, lembra o PVC? O PVC é um material muito utilizado na construção civil. É um viés muito interessante de aplicação. 23% de todo o material plástico consumido, quem consome é a construção civil. E o PVC morde uma fatia muito grande desse mercado aí. 20% dos materiais consumidos são por conta de embalagem de alimentos, 9% materiais de uso geral, utilidades domésticas, aparelhos, equipamentos, carcaça de eletrodomésticos, brinquedos, né, os artigos de uso de venda no varejo no atacado, e depois, por último, automobilístico com quase 9%, 8,9%. Então existe um viés muito interessante de investimento na área do plástico, né? Um crescimento muito grande de todas as áreas, e a gente percebe que há essa controle da pandemia que nós estamos vivendo, nessa fase dessa gestão da pandemia, dos recursos, de movimentação e do afastamento social, de que maneira que a economia vai se voltar nisso daí, existe um planejamento, e é o que se espera é um crescimento de todas as áreas do consumo de todos os materiais. E aí a gente pode encontrar várias possibilidades. O polipropileno ele é muito utilizado para as utilidades domésticas e automobilísticas, né? Então, se você tem uma empresa de transformação de PP, né,
de injeção, sobretudo injeção. Polipropileno é um material dos mais injetados, né? Existe um viés muito grande de crescimento dessas produções, utilidades domésticas, né? Equipamentos eletroeletrônicos e os da linha branca também, né? Nós tivemos uma fase muito grande de recessão, mas isso vai voltar à normalidade. O polietileno é um material que ele ocupa uma grande fatia da produção de embalagens de detergentes, domes sanitários, mas também de utilidades domésticas, dos potes, né, as carcaças de alguns equipamentos, as partes internas de outros equipamentos, as partes de movimentação, como pequenas engrenagens, pequenas corrediças, são de polietileno de alta densidade. O PVC, ele pode ser utilizado com muito louvor na indústria médica, né, na área hospitalar, assim, na mangueiras, conexões, bolsas de sangue, bolsa de soro. O PVC domina amplamente esse mercado e também, como a gente disse um pouco antes agora, a construção civil, que é um mercado muito interessante, em que existe muita oportunidade mesmo, né? A gente está desenvolvendo um projeto bem interessante que é um rodapé de PVC, olha só, né? Então a gente pode evoluir muito nessas histórias e existe um grande potencial de investimento na área dos materiais os mais utilizados, são também chamados de commodities, né? Olha, o PET vem lá em sexto ou sétimo lugar com quase 6% de utilização, mas o PET, a gente diz esse consumo por conta das embalagens das bebidas carbonatadas, né? Aquelas que têm gás. Refrigerantes, águas, sucos e coisas do tipo. Mas existe um outro viés que a gente precisa tratar, que é e aquela pessoa que precisa inovar, né? Que é um investimento na área do plástico de inovação. Quando nós falamos dos materiais mais utilizados, essa inovação requer pensamento fora da caixinha. Você precisa aproveitar as oportunidades. E quais são essas oportunidades? Tem uma conversa que eu tive com um amigo muito querido e ele me fez lembrar assim, a época que eu vendia gelinho. Até acabou virando um post interessante aí nas minhas redes sociais. E isso foi bastante tempo atrás. Bom, a minha mãe, 4 filhos, né? E comprar gelinho para todo mundo fica caro. E aí ela resolveu fazer gelinho. E nós, eu e minhas irmãs, nós ajudávamos ela. Então veja, olha quanto mercado que a gente movimentava aí. Então existia a compra da fruta, existia o preparar dos sucos. A minha mãe fazia um gelinho, um geladinho, na época chamava juju, né? Fazia um juju de fruta natural, então a gente batia as frutas mesmo, fazia coalho, misturava açúcar, tal direitinho, depois colocava lá com o funil no saquinho. Eu não tinha muita noção disso que eu estou falando agora, mas naquela época, o saquinho tinha que ser de polietileno de baixa, era mesmo a melhor embalagem, né? Ela tinha resistência a baixas temperaturas, podia ser congelado, o material mantinha lá, ele era tóxico, era transparente, dava para ver a polpa dentro do gelinho. Então o polietileno de baixo é o material mais utilizado para a embalagem. E também o funil era de polipropileno. Também na época eu não sabia disso, hoje já sei, né? O polipropileno tinha que ser esse material, porque você baixa toxicidade, baixo custo, né? Aplicação rápida. Depois a gente pegava aquele gelinho. Os meus amigos, quando perceberam que minha mãe fazia um gelinho diferente, um juju diferente, começaram a querer também. E a gente começou a vender ali na Redondeza, né? E ampliou a produção, né? Já chegou para pacotes de gelinho, já não podia faltar os saquinhos, né? Lá no Rio de Janeiro chamam de sacolé. Não podia faltar os saquinhos na medida certa, para aquela quantidade determinada, tinha que saber dar um nó, tinha que enrolar, né? Eu não tinha muita habilidade não, mas eu lembro que a minha irmã enrolava certinho, se dava aquele nó, ficava certinho o sacolé, o gelinho. Era uma diferença que nós tínhamos, né, a produção que a minha mãe fazia da Redondeza, porque todas as outras pessoas que vendiam gelinho na Redondeza vendiam de suquinho mesmo, né? A gente chamava de pisuque. É um quisuco mesmo, né, que a gente misturava lá fraquinho, colocava açúcar e tal, é só um colorante. E a minha mãe fazia de fruta. E isso foi ganhando mercado, né? Bom, resolvemos ampliar a distribuição do sacolé e fomos para vender na beirada do campo. Era pivetinho mesmo, né? E aí assistindo o jogo, né, me desconcentrando, em determinado momento a bola bateu no isopor, quebrou o isopor. Olha só, que outra aplicação bela que o plástico tem, né? O isopor é um EPS, poliestireno expandido. Quebrou lá.
Bom, eu chorei, perdi o sacolé, os caras se compadeceram da minha dor, compraram todos eles, né, e me deram uma caixa de isopor nova. Acho que eles esvaziaram a caixa de cerveja deles. Foi, eles esvaziaram a caixa de cerveja deles e me deram a caixa de isopor. Eu fiquei todo feliz. E meu amiguinho já falou logo, Marcelão, pô, agora a gente tem 2 caixas de isopor, vamos colar essa daí? Eu falei, mas como que cola isso daí? Na época eu não sabia, né? A gente tentou colar com cola tenaz, não deu muito certo. Tentamos colar com aquela cola de sapateiro, na época a benzina, que era o solvente, não tinha muito cuidado com as químicas e as crianças naquela época também. Logo solubilizou o EPS, não deu certo também, cara. Tentamos colar com breu, pegar saquinho, né? E fica pingando o saquinho derretido, não deu certo também. Olha quanta aprendizagem nós tivemos naquele dia. Nós descobrimos que o EPS não é soldável, não é colável. Nos dias atuais existe uma cola. A evolução, né, tirou a benzina das colas, colocou, substituiu por água, substituiu por polímeros hidrossolúveis, né? E existe uma cola para isopor, e é bem legal mesmo, a gente utiliza lá nas nossas manobras. Bom, nós ampliamos a venda de gelinho, né? Até que chegou a época de eu realmente ir para o Senai, e aí a gente teve que mudar as estratégias, e o mundo mudou também, meu pai arrumou outro emprego, minha mãe foi trabalhar de outra coisa, e aquela produção cessou, a gente foi por outros caminhos, outros empreendimentos. Mas você percebeu? Cara, se você prestar atenção nessa historinha, você vai ver que existe grandes oportunidades de negócio. Você pode trabalhar negociando o saquinho, pode fazer o saquinho, pode vender o saquinho, pode produzir o material para quem faz o saquinho, você pode negociar esse material. Existe uma grande possibilidade de negócio na área de embalagens, né? Desde a nascente lá, negociar matéria-prima, e talvez você precise de investimento, de um espaço, de um volume negociável, até reciclar esse material, né? Fazer com que ele volte para o mercado, seja na separação. Estive lendo uma reportagenzinha outro dia sobre a questão das cooperativas, né? E o que faz de diferente assim para os cooperados, né? Aquela cooperativa que estava sendo tratada falava sobre a questão do ganho de conhecimento dos catadores, né? Então, das pessoas que ficavam fazendo a triagem lá. À medida que eles foram conseguindo identificar melhor os materiais plásticos, mais rentáveis, os de maior valor, a própria cooperativa passou a ganhar também mais dinheiro. Cara, e por que eu estou te falando isso? Porque estudar, aprender, obter conhecimento é a alma do negócio. Ainda há pouco eu estava falando, né? Que nos movimentos em que a gente vive a nossa vida, se nós prestarmos atenção para valer, nós vamos perceber que existem grandes oportunidades ali. E a gente deixa passar, não deixa passar não. Né? Se você tem a oportunidade de aprender alguma coisa, de conhecer alguma coisa, se você tem dúvida sobre alguma coisa do plástico, eu estou aqui para te ajudar, é uma oportunidade também, não perde a letra, né? Eu pretendo fazer um compilado mais amplo sobre os meus conteúdos, sobre as coisas que eu gosto de falar, sobre as coisas que a gente troca uma ideia aqui nas nossas lives, em outubro, né? Logo no dia 1, 2 e 4 de outubro a gente vai bater um papo mais longo sobre quais são os caminhos que o plástico oferece, de que maneira que a gente pode aproveitar isso daí. Então se ligou aí? Cara, existem muitas possibilidades de entrada no mercado do plástico, seja pelos materiais convencionais, lá os mais consumidos, PE, PP, PVC, PET, PS, mas também existe uma possibilidade de ganho de investimento e oportunidades vislumbradas. Às vezes, você precisa de um investimento maior, mas às vezes você só precisa de conhecimento, né? Então, um amigo estava falando lá, eu comprei uma mesa, e a mesa ela é de madeira revestida com resina epóxi. E aí, por um transporte inadequado que nós fizemos, bateu num canto, lascou um pedaço. Vamos arrumar isso daí. Então você vai lá na loja especializada, compra a resina, passa tal, e sobrou um pouco daquela resina, né? Aquela resina já tinha sido catalisada e sobrou um pouquinho. Apliquei na região lá, uma lixadinha, ficou até bonitinho, né? Não ficou lindo e maravilhoso, mas ficou bem bonitinho. E que essa sobra faz o quê? Você pode aproveitar para fazer uma obra de arte. Pode ser um chaveirinho, pode ser um bibelô, pode ser um monte de coisa. Percebeu? Eu tenho um amigo que ele percebeu um viés interessante. Ele falou o seguinte: Marcelão, a galera gosta de chinelo estilizado. A Havaianas mesmo entrou nessa vibe aí. Só que o dele é o seguinte, é estilizado quase exclusivo, né? Então ele comprou uma máquina de fazer chinelo. Montou na casa dele. Na verdade é uma prensazinha, então ele compra os blocos de EVA,
faz as mantas na espessura da sandália, né? Compra os modelos de corte, que são facas gráficas para cortar EVA, e vai cortar na medida, já corta e já faz o furo. Ele tem uma impressora em que ele imprime uma película que é transferida a imagem para o chinelo, para o EVA, o que dá exclusividade. Existe um investimento inicial, mas não é uma coisa cabeluda, é uma coisa que a gente consegue fazer, né? Então, existem outras possibilidades de ganhar dinheiro no plástico, a não ser comprando máquina injetora, com uma extrusora. E olha, se você tiver grana para comprar uma máquina injetora, para comprar uma máquina extrusora, e tiver mercado, cara, eu posso te ajudar com isso daí, de verdade mesmo. Posso te ajudar a começar, a implantar, trocar uma ideia. Então, o conhecimento pode fazer alçar voos muito maiores. E se você está com o pensamento aí, pô, Marcelo, o que eu preciso aprender com o plástico? Fica ligado no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, aciona o sininho das notificações, sempre vai ter um conteúdo pertinente e interessante. E se você quer que eu fale especificamente de algum assunto que te interessa, não perde a oportunidade, me dá um toque, que a gente vai alongar essa história, vou pesquisar, vou estudar, vamos aprender juntos aí e vamos trocar uma ideia sobre um assunto que te dói, um assunto que é do seu interesse, uma coisa que você quer saber. Beleza? Manda um e-mail para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br, que a gente pode alongar essas ideias. Então vou retomar aqui, ó. Estou falando de umas possibilidades de investimento no mercado do plástico, né? Então, lá dos convencionais, e estou falando agora dos materiais que são específicos, materiais de menor uso, né? Outras possibilidades, né? Como que a gente pode começar? Vamos misturar as coisas, né? Eu tenho um amigo que tem uma fabriquinha de carimbo, né? É uma gráfica, na verdade, que tira xerox e aproveitou para fazer carimbo. E como é que faz o carimbo, né? Você tem uma solução fotossensível e você faz a revelação daquela parte que interessa e o carimbo acaba polimerizando. Uma outra possibilidade é você fazer aquele carimbo de silicone que faz só a transferência do moldado já, né, do clichê. Você faz o carimbo aqui, ele transfere a medida e você carimba lá. Também é uma outra possibilidade de criação de carimbos. Mas uma coisa que eu sei, o molde para fazer aqueles bibelôs que usa a resina epóxi, que eu pensei ainda há pouco, né, fazer uma graça e tal, os moldes são de silicone. Olha que coisa interessante. Por que silicone? O silicone é um polímero termofixo, à base de silício, e ele tem uma característica de ser antiaderente. E aí, quando você faz uma resina poliéster, uma resina epóxi, por exemplo, que são bicomponentes, mistura o catalisador com o monômero, né, ou um componente A, componente B, e faz a mistura e a polimerização acontece. Se você colocar isso dentro de um molde de silicone, você vai conseguir copiar exatamente aquela forma e retirar ela depois do tempo de cura no formato que você quer, no tipo de acabamento. Então, cara, um viés muito interessante para você entrar no mercado do plástico, quando a gente fala nesses pequenos produtores de bibelôs, de chaveiros, né, de presentinhos, é a produção desses materiais com resina epóxi, resina poliéster, a partir de moldes de silicone. Existem algumas lojas especializadas que vendem isso, na internet também você encontra, né? A Huntsman, eu acho que é esse o nome que se fala, Huttmann, Huntsman. Eles são um dos principais fabricantes de resina para uma dessas possibilidades, dessas aplicações. Existem outras fábricas, a Redilize também tem uma linha bastante interessante de resinas que podem ser utilizadas. E olha só, eu só estou falando de um pequeno viés, uma pequena utilização, quando a gente chama para falar de produtos de resina polimérica, né? Fala pra caramba, né? Às vezes eu pego até o ar assim. Agora, se existem muitas possibilidades, assim, por que ninguém conta pra gente, né? Por que essa informação não é acessível? Cara, ela até é acessível, mas ela dá bastante trabalho para encontrar. Você tem que compilar dados, por exemplo, da Biplast, da Organização Mundial do Comércio, você vai pesquisar lá nos grandes fabricantes de resina, você pesquisa nas grandes universidades. É muito importante você estar atento aos desenvolvimentos da academia, são muitas teses de doutorado. Então, eu já falei da utilização dos materiais convencionais, já falei de um viés de investimento de baixo custo,
quando você quer entrar no mercado do plástico, aí seja produção de carimbo, seja corte de chinelo, pode ser reciclagem, venda de embalagem, pode ser produção de bibelô, de chaveirinho, cara, é uma possibilidade. São algumas possibilidades, existem outras várias, o artesanato também de materiais é muito possível, né? Um amigo meu, numa conversa meio rápida, ele até deu a linha toda, né? E falou assim, pô, de repente você quer fazer uns vasos com resina, garrafa de PET. A gente viu no YouTube, assim, a pessoa pega a garrafa de PET e aí com um aquecedorzinho a ar, né? Parecia ser um secador, um aquecedor, você vai aquecer na garrafa e vai entortando ela. Você corta em determinada posição e faz daquilo ali um vaso. E aí essa pessoa conseguiu, com uma outra amiga, ela colocou terra, tal, não sei o quê, e plantou algumas suculentas e foi tratando dessas plantinhas e virou uma produção de suculenta nos vasinhos de PET. E agora ela pinta bonitinho e tal, e virou dinheiro, e é o trabalho dela agora, cultivar suculentas em vasos de PET de garrafa reciclada, né? E tem um grande mercado que está se embrenhando aí. Então vejam, quantas possibilidades nós temos para utilizar o material plástico sem grandes assim, investimentos, mas com bastante trabalho. Tem que envolver bastante conhecimento, você tem que aprender as coisas, né? Qual que é a resina adequada, qual que é a melhor ângulo de corte do chinelo, que temperatura que eu faço a transferência da imagem, qual que é o tempo de cura do molde, né? Como que eu faço para tirar a resina do molde de silicone, como é que faz o molde de silicone. Existe muito conhecimento na área de transformação de plástico envolvido nesses materiais. Se você por atrás, se você buscar essa informação, com certeza você vai encontrar e eu posso te ajudar nisso. Não esquece de mim, não. Deixa eu falar de uma outra possibilidade de investimento. Porque, e aí é o seguinte, né? Quando a gente fala em investimento, existem aqueles investimentos grandes, aqueles investimentos pequenos, mas existe o médio investidor, né? O cara acabou de sair da empresa, se aposentou, pegou uma bolada lá, o que fazer, né? Eu posso contar a história que eu conheço, né? Um amigo querido comprou lá um torno de casa, depois comprou uma fresa e uma retífica, né? Falou, não, eu vou fazer conserto de máquina, vou fazer peça, vou usinar uns bagulho, ver o que aparece e tal. E como a experiência dele é voltada para o plástico, ele fez o curso também de plásticos, e já estava nesse mercado, ele começou a atender as pessoas que tinham empresa de plástico na região, de repente fez um molde, fez outro molde e tal. E aí, cara, você percebeu? Né? Quando você conhece o mercado, quando você se envolve com o comércio, quando você faz pesquisa com as pessoas que utilizam, utiliza os meios de comunicação, utiliza os institutos acadêmicos, onde a informação realmente está lá, você pode ampliar os seus negócios. E foi isso que essa pessoa fez. Né? Foi conhecendo as pessoas da região, quem usava o quê, quem fazia o quê, qual era a novidade, implementou mais um processo novo, entrou no mais um desenvolvimento. Hoje ele está sólido, né? E está firme no mercado, reconhecido, as pessoas já o procuram pelo nome que tem. E ele não parou aí, ele continuou aprendendo, continuou pesquisando, continuou estudando. Esse movimento do ajuda não pode parar. Quanto mais coisas você aprender, mais coisas você vai ser capaz de aprender. Né? Ruben Force é que defende isso daí, e eu acho que eu já falei isso aqui. Né? Eu defendo que quanto mais coisa você conseguir colocar dentro da cachola, mais coisa você consegue abrir espaço para aprender depois. Né? Então, quando nós falamos sobre... agora vamos misturar todas as coisas. Né? Eu tenho isso na minha cabeça e eu acabo misturando todas as coisas. Então vamos misturar todas as coisas. Então vamos misturar lá a resina de consertar a mesa, que faz chaveirinho, que usa o molde de silicone, que pode fazer a peça que você quiser. E se de repente você tem uma ideia inovadora para um uso específico, né? Você está lá, de repente, com a chapinha fazendo chapinha no cabelo e tal, ou então está cortando a barba, né, com a maquininha, e de repente você percebe que aquela peça frágil quebrou. Aí você pensa, pô, essa peça podia ser de um material plástico diferente, né? Podia ser de um material assim assado, podia ser de outro formato. Cara, se você tem uma ideia e essa ideia pode se transformar em desenho, desenha ela. Se você não sabe desenhar, pergunta para alguém que saiba, molecada nova aí, cheia de energia, que estão na escola, eles desenham qualquer coisa que você pedir. Existem muitos aplicativos de utilizar, que você pode se utilizar para fazer o desenho. Existem aqueles profissionais até, como SolidWorks, como o Inventor, né? Alguns gratuitos na internet. Né? É bem interessante falar disso daí, porque existe
a algumas empresas, a Autodesk, por exemplo, que disponibilizam versões gratuitas para as pessoas que estão iniciando e estão aprendendo, né? São estudantes dessas tecnologias. Se você transformar em desenho, cara, você pode transformar isso numa impressora tridimensional, numa peça pronta. E FDM, né, Fused Deposition Material, FDM, em inglês, né, cara? Tudo é em inglês agora. É uma outra tecnologia que está ganhando vulto no mercado, né? Muitas pessoas já têm essa maquininha. Há tempos atrás, uma máquina de FDM custava na casa dos 150, 200 mil reais, né? 50 mil dólares. Nos dias atuais, a gente encontra a máquina até por $1.000, ou até menos do que isso, né? Dependendo da aplicação, a própria máquina vai imprimindo as peças dela, né? Meu sobrinho, ele é especialista em robô, e ele me disse essas coisas aí. Então, olha, se você tem uma ideia na sua cabeça sobre uma peça que poderia ser de determinado formato, de determinado material, e se essa ideia puder virar um desenho, né, e você pode ter ajuda na internet desses desenhos, você pode imprimir essa peça na impressora. E a impressora FDM serve para várias coisas, várias aplicações, até para aplicação de uso final. Mas também serve, por exemplo, para você ter uma ideia se aquilo vai prestar, se aquilo funciona, se aquilo encaixa na posição que você quer, né? Se isso é do material mais adequado. Porque o FDM evoluiu, né? No começo era muito utilizado o ABS, e ainda é utilizado o ABS, mas hoje já utiliza até materiais compósitos, né? E existem outras tecnologias de prototipagem de peças de cavidade rápida, né? Então existe por amido, existe por corte de papel, existe por sobreposição de resina curada, né? Que é o SLA. Existe sintetização a laser, sintetização de resina, sintetização de metais e de cerâmicos, né? Existe colagem de pó, existe uma grande família de máquinas, de equipamentos que são utilizados para a prototipagem de peças e de cavidades. E se você então tem uma ideia que pode se virar desenho, ela pode virar uma peça. Dessa peça, cara, a ideia funcionou, é isso que eu quero fazer, Marcelão, mas eu não tenho grana, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um molde de silicone e fazer peças de resina. Uma chegada aí, pergunta para mim, eu posso te ajudar, qual é a resina mais indicada, qual é o processo melhor, né, mais utilizado, mais barato, qual é o melhor viés, porque você pode produzir muitas daquelas peças. Seja ele, como eu disse antes, um bibelô, mas seja uma peça técnica de utilização. Eu tenho um amigo que ele desenvolveu, né, uma engrenagemzinha que vai dentro do higrômetro. Higrômetro é aquele reloginho que mede o consumo de água, né? Eu sempre pensei que era com D, mas não é, com G mesmo. É o higrômetro. Então ele mede lá o consumo de água e uma parte interna que era de metal e que dava trabalho, porque às vezes aquecia, às vezes desgastava, às vezes quebrava, às vezes entortava, né? Ele pensou, por que isso aqui não é feito de um material de engenharia? E ele pensou na época no PPS, material de alto desempenho com estabilidade dimensional sensacional, mesmo em meio aquoso ou meio agressivo. A princípio, a peça foi usinada, né? Em prototipagem de peça, por retirada, que você pode ter prototipagem por deposição e por retirada de material. Ele foi lá usinar. Ele começou a usinar um tanto, então de repente fez um moldezinho de resina para acelerar o processo e por último produziu um molde de muitas cavidades. Então, gente, assim, o mercado do plástico é um mercado muito rico, que cresce muito, que tem muita oportunidade. E se você não ficar parado, se você tem uma ideia, ir atrás da sua ideia, movimentar ela, investir nela, ela trazer retorno, reinvista isso, né? Nós temos visto muitas empresas quebrando, né? Existe até uma estatística aí, que eu não sei até quando é verdadeira, mas que 20% apenas das empresas vão sobreviver aos 5 primeiros anos. É pouca coisa mesmo, não é? Muita gente fica no mercado, fica na estrada. E por que fica na estrada? Algumas vezes por azar, algumas vezes porque o mercado muda realmente, algumas vezes porque teve alguma desvio no consumo ou na geração de matéria-prima que fez com que a pessoa tivesse que ficar no caminho. Mas algumas vezes é apenas por conta de você não reinvestir o seu dinheiro. Outro dia eu mostrei o vídeo do menino que vende água lá em Copacabana, você se ligou? Ele reinveste dinheiro, e esse é o lance, né? Você tem que cuidar do seu negócio. Então, independente de ele ser muito grande, e ele nunca é grande o suficiente, você pode crescer, sempre existe espaço para o crescimento.
né? Seja na produção lá dos materiais de alto desempenho, seja os materiais de commodities, né? Como eu falei, o PEP, PPS. Sempre tem possibilidade de crescimento das produções, dos volumes produzidos e até ganho, otimizando os processos. Mas também sempre existe uma possibilidade de ganho naquelas inovações, né? Então, você ganhou, reinveste, aproveita a oportunidade que está para crescer e se estabiliza, se estabelece, né? Não sai aí na louca gastando dinheiro e comprando as coisas ao léu, não, porque isso pode trazer problema. Esse mesmo menino aí que eu conheci, que produzia chinelo, o que aconteceu com ele, né? Em um determinado momento ele achou que a produção estava ganhando muito vulto e ele tinha espaço para crescer. Ele estava com uma ocupação de 80% da capacidade produtiva dele. Quando ele percebeu que tinha que crescer para perto dos 90%, aí ele falou, pô, acho que está hora de comprar outra máquina. E comprou. E, em verdade, ele ficou com o quê? Uma máquina inteira parada. Houve um crescimento, foi para 120. Mas depois houve um retrocesso. E ele ficou com a máquina parada, com o financiamento em andamento, tive que pagar o financiamento, a grana não entrava o suficiente. Você percebeu? Então você tem que gerenciar isso daí, às vezes se estabelecer antes de dar o próximo passo do crescimento. Comecei a fazer o bibelô, estabeleci, tem uma clientela legal, tá belezinha, tá estabelecido, eles são fiéis comigo, eu sou fiel com eles, o meu fornecedor é fiel comigo, sou fiel com o meu fornecedor, cara, tá tudo legal, vamos dar o próximo passo, né? Já estou estabelecido. Eu acho que em todas as áreas de investimento do plástico isso tem que ser considerado. Tenho falado pra caramba aqui, né? Então vamos rememorar tudo que eu disse hoje, rapidinho, vamos lá. Ó, Marcelo Orozco, especialista em plástico, Plastilover querido, estou aqui para ajudar você. Falei hoje sobre os materiais mais utilizados, segundo a orientação da Abiplast, né? Então polipropileno, polietileno, o PVC, polietileno de baixa densidade linear e depois o de baixa densidade e por último o PET lá embaixo. Existem todos os outros, aí, os estirenos, os ABS de alto desempenho, de ultra desempenho, que eu vou cada vez utilizando uma fatia menor naquela pirâmide de consumo. Os mercados que mais consomem são a construção civil, ainda na frente, com 23% de todos os materiais plásticos consumidos. A construção civil pega uma fatia boa e o PVC manda nesse mercado. A área de embalagens de alimentos, sobretudo, e aí entre os materiais especiais, as embalagens complexas que dão tanto trabalho para reciclar. Os artigos de venda de varejo, as embalagens domiciliares, as embalagens domésticas, os utilitários, a capa de equipamentos e os automobilísticos por último com quase 9%. Falei também sobre o viés de investimento nessas áreas, que é a ampliação das produções, investimento em conhecimento, né? Tanto do funcionário quanto investimento em tecnologia dos equipamentos, isso é bem importante. Sempre reinvestir no seu próprio negócio é uma forma de se manter-se vivo e manter a concorrência sob controle, né? E quando nós falamos do desenvolvimento de novos projetos, aqueles projetos menores, que você precisa de menos dinheiro, mas muito mais suor para conquistar, falei de algumas possibilidades, né? Produção de bibelô, produção de molde para bibelô, né? Chaveiro, adornozinhos, né? Brincos, pulseiras, enfim, uma série de possibilidades. Falei de uma fábrica de chinelo, né? De um amigo querido que ele está nessa empreitada, agora voltou a crescer, se estabeleceu, conseguiu pagar o financiamento, realmente aumentou a produtividade, passou um perreio nessa fase de pandemia, porque as pessoas não saíam, não tinha para quem vender. Acho que todos nós passamos esse perreio, né? Mas falei também de um viés tecnológico, né? Altamente tecnológico, que é a utilização do que tem de mais novo no mercado, que são os softwares de geração de imagem, como SolidWorks, Inventor, né? Falei de algumas empresas como a Autodesk, que fornecem esses softwares de graça na internet, tem que fazer o cadastro lá de estudante e tal. E o viés de você, tendo uma ideia, podendo transformá-la em desenho, transformá-la em peça, né? Nas máquinas de prototipagem rápida, como o FDM, mas existem outros modelos, e aí sim você investir na produção de molde de protótipo, uma cavidade de resina e fazer um volume maior, para que você possa ampliar os seus mercados e aí ganhar, conquistar, se estabelecer e evoluir. Gostou do bate-papo? Espero ter aí ajudado você de alguma maneira, estou aqui para isso, né? Fica ligado aí, se gostou já deixa seu like, se inscreve nos nossos canais, né? Assina o sininho da notificação, não perde a oportunidade, sempre que tiver um vídeo novo, um conteúdo novo que a gente preparar para você, você vai ficar ligado, vai receber de primeira mão, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito claro, se você
quer entender melhor esses mercados, como eles funcionam, manda um e-mail para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br. Eu tenho para te ajudar. Melhor que Deus. Paz do Orosco.